Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento da semana passada, que é o filme A Hora do Mal. O filme acompanha o misterioso e inexplicável desaparecimento de 17 crianças de uma mesma turma, a classe da professora Gandhi, em que em uma noite qualquer, exatamente às 2h17 da madrugada, todos os alunos da sala acordaram e fugiram de suas casas por livre e espontânea vontade e sumiram, com exceção de um único jovem, o tímido Alex Lilly. O longa tem direção e roteiros assinados por Zach Cregger, que também é responsável pelo terror muito elogiado Noites Brutais, que particularmente eu não sou tão fã assim, mas admito que depois de assistir A Hora do Mal, eu fiquei com bastante curiosidade de rever e reassistir, até porque eu sei que é um filme que muitas pessoas têm muito apego. Assim como em Noites Brutais, que foi um filme que cresceu muito por conta do boca a boca, em A Hora do Mal aconteceu algo muito similar. Eu posso falar isso por experiência própria, já que a minha vontade de assistir o filme não veio por nenhum trailer, nenhuma coisa, nenhum portal, mas sim pelo falatório que eu vi do filme dentro do Twitter, onde muitas pessoas estavam elogiando, fazendo piadas, trazendo memes a respeito do filme, e eu fiquei com muita curiosidade, né? Até porque muitos deles estavam falando que esse seria o melhor filme de terror do ano, né? Uma afirmação que a gente vê em vários filmes de terror do ano, mas que aqui, honestamente, pode ser que seja verdade. Eu acho que é um pouco cedo pra definir ele como o melhor filme de terror de todo o ano, né? Até porque ainda tem muita coisa pra acontecer, ainda tem grandes lançamentos. Esse mês mesmo, de agosto, né, tem o filme Juntos, que fez bastante barulho, tem o filme Bring Her Back, que é dos diretores de Talk to Me, que acho que pode ser um filme interessante. Mas, sendo ele o melhor ou não, ele com certeza é um ótimo filme do gênero. A história tem uma trama que lembra muito várias histórias do Stephen King, por ter essa trama que nos engaja desde o primeiro momento, né? Em que essas crianças simplesmente desaparecem do nada, sem mais nem menos, e a cidade toda fica meio desamparada, sem saber o que fazer, né? Tanto a escola, quanto os pais, quanto a polícia. E a principal culpada, né, a principal suspeita, na verdade, por tudo isso, é justamente a professora, a Justine Gandhi, que é interpretada pela Julia Garner, que aqui acaba sendo culpada, né, e eles praticamente fazem um caça às bruxas ali com essa professora. Por conta disso, dessa busca por tentar achar um culpado e dessa coisa de ter definido que era a professora e ponto final, sem dar direito a ela de qualquer defesa, né, o pessoal apenas ir atrás dela, ela sofre diversas ameaças ao longo da história. O filme me lembrou muito outro filme chamado A Caça, de 2012, que também tem uma premissa meio similar, né, apesar de não ser um filme de terror. Ele é um filme que deixa a gente com bastante nervoso, assim, pela situação do professor, né, ele é muito mais realista, ele não vai para um lado fantasioso. Mas ainda assim, acho que esses dois filmes têm um comum por conseguir passar pra gente, espectador, essa angústia que esses professores sentem num momento como esse. Acho que o grande diferencial dentro desse filme é a forma como a narrativa é construída, já que ele resolve contar como a cidade se sentiu após esse evento, desse desaparecimento das crianças, mostrando diferentes pontos de vista. Então a história é basicamente dividida em 6 partes diferentes, onde a gente vai acompanhando o ponto de vista de diferentes pessoas, né? Primeiro acompanhando a professora, que acaba sendo culpada, né, e linchada por várias pessoas ali da cidade. Depois a gente acompanha o pai de uma dessas crianças, um policial, um jovem que busca por drogas ali dentro da cidade, o diretor da escola e, por fim, o único estudante que sobrou, o Alex Lilly. E tudo isso acho que serve assim para mostrar o impacto que esse desaparecimento súbito dessas crianças gerou na sociedade, naquela comunidade como um todo, né? Mostrando como cada um dessas pessoas sofreu com isso, seja internamente, né? Principalmente ali pensando no pai daquela criança que busca por respostas, ou a professora, né? Que sofre ativamente por isso, não só pelo sumiço dos seus alunos, mas também por ter sido escolhida como a culpada, mas também as pressões que a escola, né, mostrada ali no diretor, ou a polícia sente, assim, em eventos como esse. Em uma entrevista, o diretor admitiu que se inspirou no filme Magnolia, de Paul Thomas Anderson, querendo fazer um épico sem pedir desculpas no estilo daquele filme. E pra mim, essa comparação entre os dois filmes faz bastante sentido, apesar deles serem de gêneros bem distantes, né? Magnolia é um drama e aqui a gente tem um filme de terror na sua pura essência, né? Porque ambos esses filmes a gente vê as sensações de tristeza, imponência,
e o destino na vida daqueles personagens. E acho que faz sentido essa comparação entre os dois, porque foram sensações que eu senti assistindo aos dois filmes. E acho que isso foi uma das coisas que mais ficou comigo no filme A Hora do Mal, porque apesar dele conseguir nos assustar, e acho que aqui vale destacar que além de alguns jumpscares, ele nos assusta por muito mais que isso, ele também nos deixa triste, né, por nos colocar no ponto de vista daqueles personagens e fazer com que a gente se sinta no lugar deles e pense o que a gente faria naquela situação, né, em um momento em que não se tem respostas, né, acho que pega principalmente esse sentimento de tristeza que a gente vê nos pais daquelas crianças, né? É um filme que ao final me deixou muito triste, e acho que é muito legal quando um filme de terror consegue não só assustar, mas trazer essas diferentes sensações, principalmente ir pro lado da tristeza, né? Que é algo que a gente nem sempre vê. E não só isso, mas admito que ele é um filme muito engraçado, assim. Tiveram cenas muito cômicas, cenas muito engraçadas que ainda assim não tiraram a seriedade da questão do filme e que funcionaram super bem, se tornando assim um filme que você quer reassistir, porque mesmo sendo um filme com momentos pesados, ele ainda assim consegue trazer esses momentos de comédia e essas outras sensações, o que faz com que não seja cansativo no quesito de assustador assistir ele. E é um filme muito bem desenvolvido como terror, conseguindo fugir de vários clichês e nos deixando com medo pela antecipação de certos momentos, o que gera uma ansiedade, né? E acho que o filme se aproveita muito dessa questão do suspense, por trazer essa pressão daquela cidade de algo que vai acontecer e dessa coisa de todos os personagens estarem extremamente perdidos. Então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, qual que é a resposta, e isso acaba nos engajando dentro da história. Claro, essa coisa de ser meio repentino, né, desse suspense, dessa situação que acontece, acaba deixando a gente com uma situação de desconforto, perigo e desconfiança mesmo de qualquer pessoa dentro da história, mesmo a gente acompanhando os pontos de vista de cada um deles. De novo, o filme prende a atenção com muita facilidade, principalmente por contar essa história em 6 partes diferentes, porque a gente meio que vai investigando junto com os personagens e descobrindo pouco a pouco o que tá acontecendo, chegando em algumas respostas, mas ao fim ele deixa mais perguntas, né, conforme vai passando de ponto de vista para ponto de vista. Então, as coisas vão sendo desdobradas, mas ao mesmo tempo novas dúvidas vão surgindo, que eu acho que ajuda a deixar esse filme ainda mais instigante. E até por todos os protagonistas dessa história terem seus capítulos, né, cada um deles com uma chance de dar ali um pouco do que seu personagem passou, eu sinto que um dos grandes destaques dentro da história são as atuações do filme, né, que são extremamente verdadeiras e que ajudam a trazer esse sentimento de devastação pelo desaparecimento das crianças. Aqui eu quero citar principalmente 3 nomes, o primeiro deles sendo a Julia Garner como a Justine Gandy, que aqui é quem sofre com a culpa por algo que ela não cometeu. E eu sinto que filmes que trazem esse tipo de coisa pegam muito, assim, dentro de mim, porque honestamente, acho que esse é um dos meus maiores medos, né? Recentemente eu assisti o filme Em Nome do Pai, que conta a história também de um homem que é preso por algo que ele não cometeu, e isso pega muito comigo, porque traz esse sentimento de angústia e de impotência mesmo, porque ela é culpada e não tem nada que ela possa fazer que vá reverter isso, né? E não somente isso, mas por ter sido professora daquelas crianças, ela também sente um senso de necessidade de fazer algo, né? De tentar resolver esse mistério. Então, é uma personagem que tem algumas camadas, né, e que ao longo do filme também a gente vai conhecendo sobre mais da personalidade dela, que acaba tornando ela ainda mais humana e ainda mais gostoso de acompanhar ali ela vivendo e ela investigando essa situação. O segundo nome é o Josh Brolin, eu gosto muito dele, fiquei muito feliz que ele tava aqui dentro do filme. Ele não era a primeira escolha do personagem, era pra ter sido o Pedro Pascal, mas por conta da agenda, né, por conta de Quarteto Fantástico e todos esses outros filmes que a gente vê ele atuando, ele não pôde fazer parte do filme e o papel acabou ficando com o Josh Brolin, que eu acho que combinou super com essa história. Eu gosto muito dele e aqui dentro eu acho que ele traz uma carga emocional muito grande, principalmente por ser responsável por representar os pais dessas crianças que foram desaparecidas, né? E é muito legal porque ele também carrega uma certa culpa dentro dele, né? De ter feito mais, de ter impedido isso, mesmo sendo uma situação que não tinha muito o que ser feito, né?
e ao mesmo tempo você vê um pai desesperado que tá disposto a fazer de tudo para tentar recuperar o filho ou para tentar ao menos ter algum tipo de desfecho, né? E que sofre com isso, com essa dúvida do que teria acontecido, da onde tá o filho dele e as outras crianças, e enfim, acho que ele consegue trazer a questão mais emocional para dentro da história, algo que a gente consegue se identificar e se colocar no lugar do personagem. E por fim, o último nome que eu quero citar é o Kerry Christopher, que interpreta o Alex Lilly aqui dentro da história. Eu não quero falar tanto sobre ele para não dar grandes spoilers, mas realmente me impressionou a performance dele e acho que esse personagem dele acaba se diferenciando de várias outras crianças que a gente vê dentro de filmes de terror que nem sempre acabam deixando uma sensação boa, né? Aqui acho que ele traz um personagem que também consegue impactar a gente, assim, pelo lado mais humano dele, né? E por tudo que ele passa dentro da história. Mas fato é, se outros gêneros de filmes sofrem ultimamente com falta de originalidade e com essa quantidade extrema de sequências, né? Tem uma coisa que o gênero do terror não sofre, é com isso. A gente vê diversos novos cineastas explorando esse gênero, ou cineastas que antes nunca tinham feito filmes de terror e que agora fazem e que trazem coisas diferentes, extremamente criativas, muito vívidas, né? A gente viu muito ano passado, principalmente com A Substância, que pra mim foi um filme que foi extremamente vívido, mas que principalmente trazem questões que a gente consegue relacionar com a vida real, com situações que a gente viveu, coisas que são próximas da nossa realidade, mesmo trazendo premissas que são mais sobrenaturais, né? Talvez seja com essa presença marcante, com filmes muito elogiados de diretores como Jordan Peele ou como Robert Eggers, né? Ou talvez seja essa permissão que o filme de terror tem de abordar essas questões próximas da nossa realidade, mas ainda assim não fazer com que isso seja extremamente real, fazer isso de uma forma subjetiva, metafórica, né? Em uma das entrevistas, o diretor do filme falou que ele escreveu A Hora do Mal porque ele estava passando por um processo de luto pela morte de um amigo dele e que o filme foi uma forma dele tentar lidar com isso e tentar encontrar respostas. E ele mesmo falou que ele não encontrou respostas necessariamente para isso, mas acho que tendo isso em mente, né, essa questão do luto, várias coisas do filme fazem muito sentido, né? O próprio desaparecimento dessas crianças, sem mais nem menos, e como os pais e a própria sociedade fica com a ausência, né, dessas crianças, os professores, e como isso impacta cada um deles, né? Cada uma das pessoas que, de certa forma, estava dentro do cotidiano dessas crianças que desaparecem. De certa forma, o filme é uma maneira como o diretor encontrou de lidar com um trauma e também é um filme que fala sobre lidar com um trauma que é justamente esse desaparecimento, né? Onde a gente vê os personagens muitas vezes se afogando em bebidas para tentar lidar com isso, indo atrás de resoluções, ficando com raiva, né? Então, tendo um pouco disso em mente, o filme acaba sendo muito engrandecido, mas eu também acho que esse é um filme que permite diversas interpretações, né? Assim como os outros filmes de terror também. Acho que vale o que cada um enxergar ali dentro, né? Vi muitas pessoas fazendo a relação do filme com tiroteios em escolas, né? Tem várias questões dentro da história que fazem a gente remeter a essa questão, e acho que também é uma leitura muito interessante do filme, mas realmente pra mim o que ficou, até por eu ter lido essa entrevista antes de assistir ao filme, foi essa questão do luto mesmo, né? E é muito legal ver que você tem um gênero que usa diferentes artefatos para trazer essas questões, né? Eu falei de Substância, né? Que é um filme que fala sobre envelhecimento e traz isso com terror. Então, enfim, acho que a gente tá entrando numa fase muito legal de filmes de terror. Recentemente, também, esse ano, eu assisti o filme A Presença, que também é um filme que, de certa forma, fala sobre o luto, sobre a ausência, e que também é de uma forma extremamente criativa, que conta a história sob a perspectiva de uma presença dentro da casa ali dos personagens. Então, é muito legal ver esse tipo de coisa, mesmo em uma época em que a gente vê tantas sequências, tantos remakes, né? Ou até mesmo quando tem remakes que eles façam de uma forma diferente, enfim, e tramas que parecem ser muito parecidas entre outras, a gente vê o gênero do terror ressurgindo, assim, para tratar de assuntos sérios, tratar de assuntos doloridos, e conseguir se conectar com os outros e ainda trazer esse lado mais sobrenatural, e
trazer esses sentimentos diversos, né? Como eu falei, pra mim o que ficou muito desse filme foi realmente o fato dele conseguir me deixar com medo em vários momentos, conseguir me deixar ansiosa, né? Por conta dessa antecipação, assim, do que ia acontecer, mas ao mesmo tempo me fazer rir em vários momentos e me deixa triste ao final, né? Que não é algo que a gente vê toda vez e que eu acho que engrandece muito esse filme como um filme de terror, e acho que também justifica ele ser considerado por muitos como o melhor filme de terror do ano. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.5 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de A Hora do Mal. Se você ainda não assistiu, quais são as suas expectativas, e também deixar aqui nos comentários qual o seu filme de terror moderno favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.